Mas eu quero abordar com vocês no programa de hoje que recentemente, semana passada, para ser mais exato, o grupo gay da Bahia, né, o GGB, mas tornou público o relatório de 2017 sobre os crimes de motivação de homofobia no Brasil. E teve um indicativo de um aumento aí de crimes de homossexuais sendo assassinados por motivação da sua orientação sexual. Ou seja, crime típico de homofobia. Ou seja, quando alguém mata outra pessoa por essa pessoa ser homossexual. Um crime de preconceito, um crime terrível, assim como qualquer outro assassinato de inocentes, que não justifica, em hipótese alguma, que um homossexual seja assassinado pelo fato de ser homossexual. Se ele for assassinado porque está cometendo ilicitudes no tráfico, aí é outra coisa. Uma situação totalmente diferente. Mas ele ser assassinado por ser homossexual, assim como não tem cabimento um negro ser assassinado por ser negro, uma mulher por ser mulher e assim por diante. Só que o relatório do Grupo Gay da Bahia tem alguns pontos que eu não posso deixar de levar em conta, de considerar algumas divergências, algumas incoerências aqui. E não é porque é um tema delicado como o assassinato de LGBT que eu vou deixar de dar a minha opinião a respeito desses pontos que eu achei incoerentes, eu achei que não estão em coerência com a verdade dos fatos. Mais uma coisa aqui e aí eu chamo muita atenção esse detalhe, em 2016, o relatório de 2016 do GGB apontava que mais de 80% dos assassinatos de LGBT no Brasil, mais de 80% dos autores, dos assassinos de LGBT no Brasil, eram namorados ou amantes das vítimas. Mais de 80%. Necessariamente 81%. Que no relatório de 2016, o que é que dizia? 27% era o companheiro atual, ou seja, 27% dos assassinos de LGBT eram o próprio companheiro, quase um terço, 7% era um ex-amante, e 47,5% desses crimes de ódio eram cometidos por clientes do sexo ou desconhecidos em sexo casual. Então eu estou falando aqui de mais de 80% dos assassinos de LGBT que foram reconhecidos eram pessoas que tinham alguma ligação amorosa ou sexual com o parceiro. Ou seja, eram crimes passionais. Não necessariamente crimes de motivação homofóbica. Porque o próprio homossexual está assassinando o homossexual. E na maioria das vezes é o próprio parceiro. Ou seja, são crimes passionais. São crimes envolvendo sentimentos, questões sexuais, questões amorosas. E aí, Lula bonitão? Faltando 48 horas para o teu julgamento em Porto Alegre, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, você que fez todos os movimentos para interromper o julgamento, você confessa, o triplex do Guarujá é meu. O Lula confessou que o triplex do Guarujá é de sua propriedade. Você sabe quem é que confessou? O Zanin, o advogado do Lula. Nos memoriais entregues 48 horas antes do julgamento, eles pedem prescrição da pena. Vocês acreditam nisso? Quem é que pede prescrição da pena por decurso do tempo? Porque ele tem 72 anos. Ora, quem pede prescrição da pena é porque sabe que cometeu o crime e vai a juízo dizer: olha, o tempo em que eu poderia ser processado já se esgotou. Vou explicar de novo. Para os que não acreditam nisso, para que são aqueles ferrenhos petistas, lulistas, que sustentam que Lula não cometeu crime nenhum. O advogado do Lula foi ao tribunal dizer que prescreveu o período em que Lula poderia ser processado e condenado pelo apartamento, que o fato aconteceu em 2009. Ou seja, quem alega a prescrição, o petista, é porque sabe que o crime, confessa que o crime ocorreu e se usa de um artifício colocado no Código Penal que beneficia o criminoso, o que praticou o crime.
E outra coisa, ele vem ao TRF4 pedir para responder em liberdade à condenação. Ou seja, um segundo momento, ser condenado por 3-0, ele quer responder em liberdade. Ué, mas é uma decisão que condenado em segundo grau começa a cumprir a pena. Portanto, o julgamento que acontece amanhã em Porto Alegre é um julgamento que para os lulistas já está definido, 3-0, confirmando a pena do Sérgio Moro. Mas o mais importante nisso, Sérgio Moro já havia recebido por parte da defesa do Lula a alegação de prescrição. E numa magistral decisão, mostrando momento a momento do processo, ele deixou claro que não ocorreu prescrição. Porque se tivesse ocorrido prescrição, o próprio Sérgio Moro teria decretado no processo. E para vocês, jornalistas de esquerda, que querem esconder tudo o que está acontecendo em Porto Alegre e estão tentando proteger Lula, eu posso dizer para vocês que eu lamento muito, eu sinto muito. O tempo avança, as pessoas se preparam, as pessoas se informam e felizmente existem as redes sociais para que a gente conte a verdade, para que a gente conte o outro lado, a opinião da maioria da população brasileira. Ou vocês acham que a maioria da população brasileira acredita na inocência do Lula? Vocês trabalharam meses tentando colocar na cabeça das pessoas que Lula é inocente, não adiantou. A inteligência nacional se convenceu que Lula realmente praticou crimes. Não é só esse, são vários crimes contra o Estatuto Penal brasileiro, contra a Constituição. E não é porque ele foi presidente que ele tem que receber tratamento diferenciado. Vocês que estão me assistindo esse vídeo, saibam que Porto Alegre é uma cidade hoje sitiada. O local onde Lula vai ser julgado está absolutamente isolado por ar, terra e todos os mecanismos que estão sendo usados pelas polícias. E a novidade é que circulam nas ruas de Porto Alegre veículos militares desde as 6 horas da manhã desta terça-feira. Não foi decretada a garantia da lei e da ordem em Porto Alegre, mas não precisa mais nada. Se os veículos que nunca andam nas ruas, os veículos militares, e eles estão trafegando no circuito onde Lula será julgado, com certeza não é porque os militares resolveram não dormir ou amanheceram com insônia nessa terça-feira. Eles estão na rua para mostrar que a Constituição, aquela que os generais falam, que está debaixo do braço, será respeitada. E não pensem, essa gente que veio para Porto Alegre, que é ridícula, o seu número é ridículo. São Paulo diziam que era 20, vieram 4 ônibus. Não pensem eles que eles vão violar o princípio da legalidade em Porto Alegre. Terão a resposta da população, não das polícias, da população, porque a polícia só cumpre aquilo que está na lei, e quem paga o salário da polícia é a população de bem, a população que paga impostos, que trabalha e que fica presa por manifestações de desocupados, que saem do Piauí, do Maranhão para vir a Porto Alegre. De onde é que sai esse dinheiro? Que milagre é esse? E nós em Porto Alegre temos a resposta. A resposta é a Constituição e a dignidade.